Desde já cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, novamente, porque muitas vezes andamos dispersos e não recebemos a mensagem que Deus tem para nossas vidas. Que nessa manhã esse culto venha a ser diferente em nossas vidas. Que nós não possamos somente ouvir, mas ouvir, obedecer e colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque muitas vezes o Senhor fala, só que nós andamos dispersos. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, muitas vezes o Senhor está nos dando direção e estamos dispersos. É o momento, amados, que mais necessitamos estar sensíveis à voz de Deus, para que possamos ouvir a sua palavra, para que possamos receber a direção que o Senhor tem para nossas vidas. Eu não tenho dúvida que estamos vivendo momentos onde o Senhor quer mais ter intimidade e relacionamento conosco. Quando eu tenho intimidade com a pessoa, basta ela falar um A, eu já reconheço a sua voz. Basta o Senhor falar comigo e eu já entendo que é Ele que está falando. E eu não tenho dúvida disso. Reconhecemos tantas coisas nessas vidas, reconhecemos tantas coisas de longe, mas a voz de Deus muitas vezes passa ainda despercebido em nosso meio. Que nessa manhã a voz do Senhor venha falar claramente ao seu coração, que você possa ouvir e essa palavra venha entrar no seu coração. Amém? Eu creio, amados. Este é o tempo que o Senhor tem para nossas vidas. Este é o tempo preparado do Senhor para nós. Amém? Eu creio que o Senhor usa de um tudo para os nossos bens, para poder cuidar de nós, para poder falar conosco, para poder mudar nossa situação. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo, o porquê estamos vivendo, o porquê de tudo isso, mas eu creio que tudo coopera para o bem. Assim que diz a palavra, e é assim que eu quero crer e eu quero viver até a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6. Eu já vi o Senhor trazendo dificuldades para a minha vida, mas não para que eu venha sofrer com isso, mas para que eu venha ser mudado através daquelas dificuldades. Eu já vi situações difíceis unindo famílias, eu já vi enfermidades unindo irmãos, eu já vi, amados, diversas adversidades para o bem dos filhos do Senhor. Amém? E eu creio que na nossa vida, as adversidades vai fazer com que nós nos aproximamos mais do nosso propósito com o Senhor. Isaías capítulo 6, todos abriram? Vamos ler a partir do verso 1, onde o texto diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram seus rostos, com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Onde você está, feche seus olhos. Eu quero orar por você mais um momento. Papai amado, nós cremos, Senhor Jesus, no que está escrito na Bíblia.
Nós cremos que a Tua palavra, nós cremos na Tua doce presença, neste momento diante de nós, diante de todo aquele, Senhor Jesus, que está ouvindo esta palavra, todo aquele que leu, Senhor Jesus, esta palavra, que possa receber, Senhor Jesus, do Senhor. Papai amado, que as Tuas águas, Senhor Jesus, flua dentro de nós, que a Tua palavra entre nos nossos corações, purificando, Senhor Jesus, o nosso corpo, a nossa mente, tirando, Senhor Jesus, todo julgo, toda opressão. Senhor Jesus, assim como o profeta declarou, eis-me aqui, nós nos declaramos nesta manhã, eis-nos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Papai amado, vai visitando a cada um, Senhor Jesus, que está ouvindo, Pai amado, que está presenciando, Senhor Jesus, o Teu amor neste momento, o Teu zelo, o Teu cuidado, a preocupação para conosco. Papai amado, se tem alguém enfermo ouvindo essa live, Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar na vida dele neste momento. Papai amado, nós queremos profetizar a cura, nós queremos profetizar, Senhor Jesus, a libertação, nós queremos profetizar, Senhor Jesus, a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos diante de Ti, Pai amado. Muitos desejam, assim como eu, estar sempre na Tua casa, Te louvando e Te adorando, mas por algum motivo, porque aquilo que estamos vivendo hoje, não podemos, muitas deles, Senhor Jesus, não podem estar aqui conosco, mas faça morada onde eles estiverem, faça, Pai amado, da vida deles, Senhor Jesus, um culto racional ao Senhor, que eles possam, Pai amado, nesta manhã, entregar o melhor deles para Ti, Senhor Jesus, que nós possamos ouvir a Tua doce palavra. Usa-me, Pai amado, para falar com a Tua igreja, usa, Pai amado, para me transmitir a Tua mensagem nesta manhã, que não seja eu, mas a Tua doce presença em nossas vidas. Em Teu nome, Pai amado, nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Tem alguém aqui comigo? Amém. Se você está aqui, se você está aí na sua casa, dê um glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Amém? Eu creio no que o Senhor tem para falar com a tua igreja. Eu creio no que o Senhor tem para falar com a nossa igreja. Amados, como eu disse, Deus tem um tempo maravilhoso para cada um de nós. Deus tem um tempo extraordinário para cada um de nós. Embora quando nós olhamos para o presente a qual estamos vivendo, as dificuldades em qual estamos enfrentando, achamos que essa fase difícil, esse momento ruim parece nunca ter fim, parece que não vai passar nunca, os dias parece que estão se prolongando, as dificuldades só vão aumentando, mas eu quero falar para você nessa manhã que tudo passa. Tudo passa. A palavra de Deus diz que tudo passa. Céus e terras passarão. Somente a tua palavra não passará. O tempo do homem, amado, ele passa. Ele é ligeiro. Mas o tempo de Deus, a palavra de Deus, permanece para sempre. O tempo de Deus, ele é eterno. O profeta Isaías aqui, ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. O profeta Isaías aqui, ele estava passando por pior momento, a pior fase da sua vida. Embora ele ainda tinha alguns privilégios, porque ele era parente, ele tinha um parentesco com o rei Uzias. O rei Uzias também conhecido como Azarias. Um rei ao qual foi muito bem sucedido. Ele começou o seu reinado com 16 anos de idade. Começou a fazer tudo que agradava ao Senhor. Mas infelizmente ele é um rei, uma pessoa a qual nós podemos dizer que é aquele que começa bem, mas termina mal. Ele começou fazendo tudo conforme o agrado de Deus. O Senhor fez com que o reinado dele prosperava. Ele começou muito bem. Só que no decorrer do tempo, por ele ter alcançado grandes riquezas, ele por ter alcançado grandes reconhecimento do seu povo, porque o Senhor estava prosperando, aquilo começou a entrar dentro do seu coração, ele começou a achar que ele era o cara, que ele podia tudo que ele fazia era melhor do que todo mundo. Entende uma coisa, amados?
Muito cuidado com o ego, muito cuidado com o seu orgulho, muito cuidado quando você acha que você pode fazer tudo, porque tem coisas que Deus vai falar assim: ó, filho, faça isso, eu quero que você faça isso, eu quero que você age dessa maneira, mas há momentos que Deus vai falar assim: filho, isso não é para você. Há momentos que Deus vai falar assim: isso não é para você fazer, deixa que eu faço, deixa que o outro vai fazer. Tem coisas que é para nós fazer, mas tem coisas que é o outro que vai fazer. Deus não nos designou para tal coisa. E o rei Uzias, quando ele começou a achar que ele batia no peito, começou a falar que ele podia fazer tudo, que tudo que ele fazia era o melhor, ele começou a querer fazer aquilo que o Senhor permitia que somente os sacerdotes poderiam fazer. Ele começou a fazer isso que eles fazem, eu posso fazer muito melhor. Só que Deus não tinha separado isso para que ele viesse fazer. E assim como nós sempre dizemos, sempre ouvimos que para cada ação existe uma reação. Para tudo que nós fizermos, trará uma consequência sobre as nossas vidas. O que eu fizer pode trazer uma consequência boa ou ruim. Essa é a diferença. Mas que haverá uma consequência, haverá sim. Isso é inevitável. E ele, por agir assim, começar a querer fazer coisas que não era para ele fazer, a consequência que ele sofreu foi algo terrível. Porque quando ele começou a fazer algo que era somente os sacerdotes que poderiam fazer, imediatamente ele recebeu uma lepra, e a qual levou ele à morte. Porque uma desobediência. Ele foi fazer algo que não era para ele fazer, não era permitido que ele fazia. A consequência disso foi terrível. Foi uma lepra, a qual levou à morte, trazendo um tempo de decadência para todo aquele povo. É aquilo que eu sempre falo. A nossa vida é responsabilidade nossa. Só que o que eu faço traz uma consequência, não somente para a minha vida, mas para todos que vivem ao meu redor. Veja que o prejudicado pelo ato de desobediência daquele rei, não foi só o sofrimento dele, mas a Bíblia diz que foi o sofrimento de todo aquele povo. Quando eu faço algo que agrada ao Senhor, eu creio que eu vou edificar a minha vida e a vida daqueles que estão vivendo comigo, que estão vivendo ao meu redor. Mas quando eu caio em desobediência, a consequência atinge outras pessoas também. Por isso foi um momento muito difícil para aquele povo e assim também para Isaías. O ano da morte de Uzias foi um tempo muito difícil. Quando Isaías ele se deparou com a situação, os privilégios que ele tinha, ele já não tinha mais, estava passando por dificuldade, e ele não pensou o que ele fez, ele correu para o templo do Senhor. E quando ele entrou no templo do Senhor, ele viu a glória de Deus, ele foi transformado e enviado para o seu chamado profético. É nisso que eu creio que nos tempos mais difíceis, se nós sabermos agir, tivermos discernimento, sabermos aonde recorrermos, eu creio que vai ser o tempo de vermos a glória de Deus sobre as nossas vidas. O tempo oportuno para ver a glória de Deus sobre nós é nos tempos de maiores dificuldades. É no tempo de maiores dificuldades que nós vamos ver o agir, o amor, o cuidado de Deus. É o tempo que nós iremos identificar a transformação que Deus está realizando em nossas vidas. E é um tempo de cumprir o chamado profético para nossas vidas. O chamado ao qual Deus tem para nós. Mas como que eu vou viver tudo isso? O profeta Isaías, ele nos dá diversos ensinamentos de como que ele descobriu tudo isso na vida dele. Como que ele se preparou para tudo isso? Porque eu creio, mas assim como Isaías viu, eu creio que é um tempo de vermos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que é tempo de vermos a glória de Deus sobre a nossa casa. É tempo de vermos a glória de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse sobre nós. Quando você estiver passando por um momento difícil, entenda, é o momento certo para você ver a glória de Deus sendo manifestada sobre as nossas vidas. Não há momento melhor para nos aproximarmos de Deus quando estamos passando dificuldades. E não há momento melhor para que Deus possa se revelar a nós
com toda a sua glória e com todo o seu amor, do que o tempo que nós estamos com dificuldades. A diferença é que quando as pessoas não têm discernimento, quando elas estão perdidas, desnorteadas no mundo, elas não sabem a direção certa a seguir. Elas não sabem para onde correr, para onde buscar ajuda. Isaías sabia, e ele foi para o lugar certo. Veja que o primeiro versículo fala assim, que ele entrou no templo. Ao entrar no templo, onde nós estamos entrando, onde nós estamos buscando? Isaías falou assim, eu vou para o templo. Se eu quero ver a glória de Deus, eu tenho que estar onde a glória de Deus pode ser manifestada. Eu tenho que andar de encontro. A primeira atitude de Isaías, ao ver o caos social, foi buscar a presença do Senhor no templo. O que eu e você vamos fazer depois que a quarentena acabar, depois que esse vírus acabar? Tem pessoas que falam assim, eu vou correr para o shopping, eu vou correr para o parque, eu vou fazer uma viagem, corra para o templo. A glória de Deus vai ser manifestada nos tempos difíceis. A glória de Deus tem como ser manifestada em meio à quarentena, em meio a esse caos. Mas depois que esse caos passar, não permita que a glória desapareça das suas vistas. Não queira viver longe, corra para o templo. Não somente em tempos ruins, mas tempos bons também. A glória de Deus, ele correu ele sabia que aquele momento seria o momento oportuno para que a glória se manifestasse. E como que eu posso ver a glória? Como que eu posso ver a glória de Deus sobre a minha vida, sobre o momento de caos? Entrando no templo. Essa foi a primeira atitude de Isaías, foi buscar a presença do Senhor. Será que nós temos buscado a presença de Deus em meio a esse caos? Ou somente se lamentamos? Isaías sabia que ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. É tempo de dar um reset na nossa vida. Qual que tem sido a nossa prioridade? É como eu disse no início, amados. Muitas vezes o caos, ele vem para formar, para transformar os nossos corações, para unir aquilo que estava dividido. Muitas vezes as dificuldades vêm para fazer ajustes em nossas vidas. Mas nós temos que saber o lugar certo para recomeçar tudo isso. Hoje o templo de Deus somos nós. Ah, mas as igrejas estão fechadas, eu não posso ir. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O templo de Deus hoje somos nós. É você onde você está. Faça com que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa. A glória de Deus, você é templo do Espírito Santo do Senhor. E nós devemos fazer isso não de qualquer maneira. Nós devemos buscar de todo o nosso coração. Não basta eu saber que o templo do Senhor é a minha vida, que o meu corpo é templo do Senhor, e está tudo bem. Nós temos que buscar essa glória, nós temos que buscar o poder de Deus, a presença de Deus, para que ela venha se manifestar sobre nós. Jeremias 29:3 assim, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Muitas vezes nós procuramos o Senhor com a intenção de encontrar a solução de um problema. Muitas vezes nós procuramos o Senhor com o coração voltado a uma necessidade suprida, a uma cura. É ruim? Não é ruim, porque é só Ele que tem a cura, só Ele que pode suprir realmente as nossas necessidades. Mas nós temos que buscar ao Senhor primeiramente de todo o nosso coração. O nosso maior desejo tem que ser encontrar com o Senhor, ver o Senhor, sentir o Senhor, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas por nós. Temos vários exemplos de homens e mulheres que queriam ver somente o Senhor, que queriam somente tocar em sua orla, porque sabia que depois desse ato haveria mudança de vida, mudanças de situações. Quando nós vemos o Senhor, nós não pensamos em outra coisa a não ser adorar a Ele.
Nós lemos o Senhor, nós começamos só a pedir. E o tempo de adoração. E o tempo de glorificar o nome dEle. Olha que o versículo 2 e o 3 diz assim, ó, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os seus rostos, com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Olha o ambiente que Isaías presenciou. Olha o que o Isaías começou a ver, foi louvor, foi adoração dos anjos cantando ao Senhor. Esse é o ambiente que nós temos que criar, que temos que gerar diante do Senhor. Amados, o louvor liberta e ele alegra a nossa alma, ele alegra nossas vidas. Quando nós adoramos, nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós temos que fazer com que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira. Uma adoração que parte de dentro do nosso coração. Uma adoração sem interesse, de somente reconhecer o tamanho da sua glória. Reconhecer que Ele é santo, 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 santo. E ver o ambiente das nossas vidas se enchendo daquela unção de Deus. Assim como os anjos estavam fazendo naquele momento. João capítulo 4, verso 24 diz assim, o Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Se for para adorar o Senhor, amados, adorem em espírito e em verdade. Não seja tolo enganando a si mesmo. Faça adoração, mas faça em verdade. Faça adoração em espírito. Deus se faz presente em nossas vidas. Deus se faz presente, Ele sabe de tudo, Ele sonda os nossos corações. Deus, Ele quer fazer com que as nossas vidas sejam mudadas em todas as coisas, em todas as áreas. Talvez o que o Senhor quer trabalhar na nossa vida é o nosso espiritual. Talvez o que Deus quer trabalhar, quer fazer com que Deus quer extrair de nós uma adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira, amém? É tempo de vermos o agir de Deus sobre as nossas vidas. Olha o versículo 4, diz assim, ó. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Olha, amados, quando o profeta entrou na casa de Deus, ele foi surpreendido pela glória do Senhor, enchendo todo aquele templo. Não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder de Deus. Eu acho tremendo que quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos ajoelhamos, começamos a orar, começamos a colocar todas as nossas dificuldades, as nossas enfermidades diante de Deus. Aí quando Deus começa a se revelar a nós, quando Deus começa a falar conosco, nós não queremos fazer nada. Nós esquecemos até aquilo que nós estávamos pedindo. Mas eu falo por mim, eu começo somente a glorificar o Senhor, a engrandecer o nome dEle, e dizer que Ele é santo sobre a minha vida, e que Ele é tudo para a minha vida. Porque a glória de Deus nos basta, é isso que a palavra diz, e é isso que tem que saciar, é isso que tem que nos saciar, o que a glória de Deus tem que bastar sobre nós. Nada mais tem valor. Quando eu vejo a glória do Senhor, não me importo com mais nada, amados. Somente em reconhecer. Amados, Isaías não conseguiu fazer mais nada. A Bíblia diz que nada mais ele conseguiu fazer, ele só ficava contemplando aquele poder, o agir de Deus, o mover de Deus. Ele ouviu os anjos declarando que Ele é santo, aquele louvor, aquela adoração. E ele falava assim, eu não sei mais o que fazer. Talvez você anda perdido, talvez você anda sem direção, não entendendo por que tudo isso está passando. É porque o Senhor quer mostrar a sua glória, o seu poder, e você está disperso. Nós não entendemos. Nós queremos buscar soluções, a qual a solução é ver o poder de Deus, ver o agir de Deus. Nós, quando confiamos no Senhor, nós aprendemos a viver na dependência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar. Quando eu confio em Deus, eu só fico esperando a manifestação dEle, porque eu creio que Ele vai agir no tempo de Deus. Eu preciso o quê? Ajustar o meu relógio ao relógio do Senhor.
Eu preciso ajustar a minha vida, a vida de Deus. Eu preciso ajustar a minha vida, as minhas atividades com o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu não posso andar em discordância daquilo que o Senhor fala. Eu não posso andar em desacordo do que aquilo que o Senhor tem me pedido. Quando eu confio em Deus, eu acredito que Ele vai se manifestar em meu favor. Tem um texto que eu gosto muito, eu até anotei aqui, está em Êxodo 14, a partir do verso 3, onde Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Moisés, ele já tinha, ele acreditava tanto em Deus, que ele se tornou dependente do Senhor. É tanto que em outro momento ele fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Sabe o que é isso? É dependência. Eu não posso fazer nada sem que o Senhor haja, sem que o Senhor esteja do meu lado, sem a permissão de Deus. Tudo que eu fizer, o Senhor tem que estar presente, tem que ser com a permissão de Deus. Moisés, era um estilo de vida dele se depender de Deus, porque ele confiava demais. E ele falando com o povo: olha, fique firme, não tenham medo. Vocês vão ver hoje o livramento que o Senhor trará para nós. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Moisés está falando assim: ó, fiquem firmes, não tenham medo. Sabe esse problema que vocês estão passando hoje? Nunca mais você vai ver, porque o Senhor vai se manifestar em nosso favor. Ele tinha certeza que o que o Senhor faz não é por um breve período. Aquilo que o Senhor nos livra, amados, nunca mais voltará para as nossas vidas. Moisés fala: está vendo esse problema? Está vendo essa multidão? Está vendo esses inimigos, esses egípcios estão vindo atrás de nós? Olhem para eles, porque nunca mais vocês vão ver, porque o Senhor vai se manifestar em nosso favor. Essa situação que você está vivendo hoje, o Senhor vai ajustar a sua vida e nunca mais você passará por isso. Porque é assim que Ele se manifesta, é assim que Deus age. E o verso 14 ele diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Sabe qual que é a palavra de Deus para a sua vida hoje? Acalme-se. Quem vai lutar por você é o Senhor. Quem vai te livrar é o Senhor. Quem vai te curar é o Senhor. Acalmem-se. Você sabe o que é isso? É palavras de um homem que realmente confiava no Senhor. Ele era completamente dependente do Senhor. E certa vez eu lendo esse texto, eu me deparei com o versículo 15, onde diz que: disse então o Senhor a Moisés. Veja que primeiro, os 2 versículos anteriores, quem fala é Moisés com o povo. Moisés transmitia confiança para o povo. Moisés falava assim: ei, o Senhor vai sim pelejar por nós. Só que aí, o versículo 15, ele fala algo que os 2 versículos anteriores não declaram. Porque nós temos que confiar sim no Senhor, nós temos que crer sim na manifestação do poder e do livramento que o Senhor tem para as nossas vidas, e não é amanhã ou depois, é hoje, mas nós temos que estar na presença de Deus clamando. E o texto não fala isso. Mas como que eu sei? Porque o Senhor declara isso. O Senhor no versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga somente ao povo que marche. Nós temos que confiar, nós temos que declarar para o povo do poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos sair da presença dEle. E o Senhor vai olhar para mim agora: beleza, pare de clamar a mim. Diga ao povo tão somente que marche. Você já conhece o meu poder, você sabe que eu vou se manifestar em seu favor, em favor do meu povo. Diga ao povo que marche. Você sabe o que eu e você precisamos fazer? Continuar marchando, continuar na presença de Deus, continuar confiando, continuar dependente do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Você sabe qual que é o tempo da provação? É o tempo em que nós iremos nos manter firmes na promessa que Deus tem para nossas vidas.
Quantos já viram aqueles desenhos, aquelas ilustrações, aquelas imagens, onde as pessoas têm dois bonequinhos cavando, um alcança o diamante, o outro, por um triz assim, desiste e perde tudo. É quando nós desistimos da promessa de Deus. Nós abandonamos a confiança que tínhamos em Deus. Não pare, continua firme nas promessas de Deus. Ele vai se manifestar a seu favor. É o Senhor que irá lutar em nosso favor. Acalme-se, marchem. Amém? Aquele tempo caótico se tornou um momento em que Isaías viu a glória de Deus. O momento mais caótico da sua vida vai ser o momento que você verá a glória de Deus sobre a sua vida. E do mesmo modo, em nossas crises, nós podemos entrar no templo, na presença do Senhor, em adoração e contemplar o agir de Deus com a sua poderosa mão sobre nós. Isaías 43 diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém poderá impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém, amados. Ninguém poderá. Esse é o tempo de vermos a glória de Deus. Conversando com o William ontem, eu disse: esse é o melhor tempo para apresentar Jesus para as pessoas. Esse é o melhor tempo de vermos o agir de Deus fluindo em nosso meio. Vidas sendo salvas, famílias sendo restituídas, enfermidades sendo curadas. Amados, entenda o tempo de Deus sobre a sua vida. Não desperdice o momento de vermos a glória do Senhor. Não perca o tempo da transformação de sua vida. Deus quer transformar você. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória de Deus, ele passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação na sua vida. A palavra de Deus diz que a presença de Deus nos constrange. E tem que nos constranger para quê? Para que nós possamos ser pessoas melhores. Para que possamos ter um coração melhor. Um coração segundo o coração de Deus. A minha mente tem que ser a mente de Cristo. As minhas palavras têm que ser a palavra de Cristo. Mas para isso é necessário que uma transformação. Aleluias. Amém? E a transformação, amado, só vem depois de um arrependimento. Olha o versículo 5, diz assim: então disse eu, ai de mim, é Isaías dizendo aqui, ó. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Após ele entender a santidade de Deus entoada no louvor dos anjos, o profeta Isaías, ele sente que ele era pecador. Ele começou a reconhecer as suas falhas. Ele começou a reconhecer o seu pecado. E a palavra diz assim, ó, ele sentiu que ele era pecador e se arrepende dos seus erros, quando ele declara assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E pior, eu habito em meio de povo de impuros lábios. Ele reconheceu quem que ele era, ele reconheceu e ele confessa ao Senhor. Muitas vezes nós até sabemos as nossas falhas, os nossos erros, aonde estamos falhando, mas nós não conseguimos confessar isso diante do Senhor. Nós fazemos o quê? Arrumar justificativas. Nós queremos argumentar aquilo que não tem argumento. Queremos justificar o que não tem justificativa. Isaías, ele reconheceu o seu pecado, ele confessa. Quando nós passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar somente os outros. Eu estou passando isso por causa de tal situação, por causa de tal pessoa, e não é. Às vezes é por conta da nossa atitude. E nós não conseguimos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer nossas próprias falhas e nos corrigir com Deus. Aprenda a se identificar qual que é a sua falha e se corrigir diante do Senhor. Assim como o profeta fez. E logo depois veio o que? O fogo do Espírito. O fogo que cura, o fogo que liberta, o fogo que purifica, que lança fora todo o pecado, que lança fora todo o medo, lança fora toda a ansiedade.
O versículo 6 diz assim, ó, um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O que é uma tenaz? É aquela ferramenta que parece um alicate, onde pega a brasa no fogo. Olha, amados, o poder. Quando Isaías confessa o seu pecado, um dos serafins pegou aquela brasa e fez o quê? Começou a queimar os lábios dele. Esse fogo, ele representa o poder do Espírito Santo em nossa vida. Para quê? Para que nós estejamos limpos, purificados de todo mal, e assim ser capacitado para cumprir o chamado profético que Deus tem para as nossas vidas, e assim poder servir melhor ainda o nosso Senhor. Onde que é a sua enfermidade? Onde que é o seu pecado? Onde que é a sua enfermidade espiritual? No caso de Isaías, era nos lábios. O que o Senhor fez? Pegou a brasa e tocou nos lábios dele. O fogo de Deus quer tocar a sua vida. Para quê? Para te libertar. Não para trazer dor e sofrimento, mas para trazer vida, e vida em abundância. Para que você possa ser curado de todo o mal, de todo o pecado. Ele prende, o pecado, amado, ele trava as pessoas. O pecado impede você de avançar, de progredir. Mas o fogo do Espírito Santo de Deus, ele cura, ele liberta e nos deixa preparados para avançar cada dia mais. Aleluias. Mas tem que ter perdão. Temos que buscar o perdão do Senhor. Olha o versículo 7, com ele tocou a minha boca e disse, vê isso, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O anjo declarou para Isaías que estava perdoando os seus pecados. Agora, amados, ele estava livre para servir o Senhor. A única coisa que nos impede de servir o Senhor é o nosso pecado. E quando nós falamos em pecado, nós só pensamos em atitudes feitas, ações feitas. Muitas vezes nosso pecado está dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. Eu preciso reconhecer. Às vezes o pecado está nas minhas palavras, só que eu não consigo identificar isso. Ou melhor, eu não quero identificar isso. Aprenda a reconhecer. Comece a fazer um autoexame da sua vida. Nós somos, amados, separados para servir ao Senhor. A culpa, ela prende, ela impede de prosseguir, mas o perdão traz vida. Aleluias. Os tempos de provações são oportunidades para mudar nossas vidas. Você crê nisso? Então declara comigo, o tempo de provação são oportunidades para mudar nossas vidas. Guarde essa frase. Onde você estiver, entenda que o tempo de provação é o tempo de mudar as nossas vidas. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Nós somos moldados e levados ao fogo para ser preparados para receber a bênção do Senhor. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, Ele primeiro quer mudar as nossas vidas. Antes de Deus mudar a situação, nos livrar de situações ruins, Ele quer tirar aquilo que é ruim de dentro de mim. Eu preciso mudar primeiro. O meu interior precisa ser mudado, para que depois o Senhor mude as circunstâncias a qual estou vivendo. Entende isso, amados? Você entende a proporção? Este é um tempo, amados, de transformação que nós estamos vivendo. Este é um tempo de mudanças. Após descobrir que aquele tempo era de ver a glória de Deus e ser transformado pelo Senhor, Isaías recebe um chamado profético. Deus tem um chamado profético sobre a sua vida. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Mas como que eu vou receber esse chamado? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa que acontece na vida de um profeta, é ouvir a Deus. Um profeta não pode sair por aí falando algo que ele não ouviu. Senão ele não torna responsável por transmitir a palavra do Senhor. Senão ele não torna responsável por transmitir aquilo que ele ouve. Isaías ouviu a voz divina e foi impactado pela mensagem espiritual a qual seria incumbido. Isaías soube ouvir a voz de Deus. Se você está vivendo um tempo difícil, apenas se coloque diante de Deus para ouvir a voz em seu coração.
Se coloque diante de Deus para ouvir a palavra de Deus. Deixa Deus te conduzir, seja conduzido pelo Senhor. A partir daquele momento, a partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías seria conduzida pela direção do Senhor. Ele não seria conduzido pelas referências que ele tinha pelo rei, até porque o rei já teria morrido. Ele não tinha mais uma referência. Ele falou assim: agora eu vou ser conduzido pelo Senhor. A vida dele foi transformada, a maneira dele viver foi transformada. Ele deveria ir onde o Senhor guiasse, por mais difícil que pudesse ser. Às vezes o Senhor pede algo para nós falamos assim: isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Deixa Deus conduzir a sua vida. João capítulo 3, verso 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito Santo. Deixe ser guiado pela voz de Deus. Onde você estiver, obedeça sempre à vontade de Deus sobre a sua vida. Onde você está, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração. A gente já está encerrando. Mas eu não posso dizer, amados, que Isaías descobriu que Deus estava acima de tudo, e que a sua vontade é soberana, e passando a aceitar o que Deus tinha para ele, tornando-se obediente a tudo que Deus lhe falasse. Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Seja obediente a Deus. Ouça a voz do Senhor, seja conduzido por Ele, obedeça à vontade de Deus, por mais difícil que possa parecer aos seus olhos, deixa Deus conduzir a sua vida. Ele tem o controle, Ele tem a chave da sua vida, Ele tem a chave da vitória, Ele sabe o melhor para você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe de cada lágrima que cai dos seus olhos. Ele não deixou você sozinho em nenhum momento. O que Deus está fazendo é para que você venha ter a vida mudada. Ele não vai mudar a situação, Ele não vai mudar as circunstâncias antes dele mudar a sua vida, antes dele mudar o seu interior. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Romanos 12, 2: assim, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Deus te deu um chamado, obedeça. Se Deus te deu uma direção, obedeça. Se Deus entregou uma família sobre a sua mão, cuide dessa família, se preocupe com essa família, cuide daquilo que o Senhor te entregou. Se Deus trouxe à sua memória um pecado, confesse este pecado hoje, se acerte com Deus hoje, para que você tenha uma vida em abundância, para que você seja feliz na presença do Senhor. O tempo mais difícil da vida de Isaías se tornou em o seu chamado para o ministério profético que Deus tinha para ele. Eu não sei, amados, a proporção das dificuldades que você tem passado no seu quarto, quando você fecha as portas do seu quarto, quando começa a falar com o Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei a proporção que o problema tomou, mas o Senhor sabe, e Ele quer mudar essa situação. Em momento nenhum o Senhor deixou você sozinho. Em momentos difíceis das nossas vidas, Deus nos proporciona oportunidades novas para nos usar, para nos transformar, para mostrar o seu poder. Este é um tempo de chamado de Deus para nossas vidas. Talvez você está andando longe do seu chamado. Eu não consigo desenvolver. Sempre tem uma maneira de você desenvolver o chamado de Deus para a sua vida. Onde você estiver, Deus vai te dar recursos, Deus vai te colocar ferramentas na sua mão, para que você execute com excelência aquilo que Ele confiou.
Eu quero encerrar lendo mais um versículo, onde está em Isaías 61, verso 2, onde diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida. Nós vemos várias brincadeiras sobre 2020, mas eu quero te falar uma coisa séria neste momento. Este é o ano aceitável do Senhor para a sua vida. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Talvez o ano que você mais chorou foi o 2020. Esse é o ano aceitável do Senhor. Não desperdice essa oportunidade. A partir daquele dia, amados, Isaías começou a proclamar o novo tempo de Deus para o seu povo, como um ano aceitável, entendendo que a cada crise é uma oportunidade para ver o agir de Deus, para ver o agir sobrenatural de Deus na vida dele, da família, do povo que ele vivia. Este é o ano que nós iremos ver o agir sobrenatural de Deus. Se você crê, comece a glorificar ao Senhor, comece a orar ao Senhor, comece a falar: obrigado, Deus, pois eu creio que o Senhor irá lutar por mim, o Senhor irá manifestar o teu poder, a tua glória pela tua igreja. Aleluias. A tua igreja não passará necessidade, pois o Senhor pelejará por nós. A minha família, ela não passará o mal que o mundo tem passado, porque o Senhor pelejará por ela. A tua família, é o Senhor que irá lutar por ela. Deus tem um tempo maravilhoso para cada um de nós, mas será necessário parar de olhar para os problemas. É necessário começarmos a contemplar a glória de Deus. É necessário aceitar sermos transformados pelo Senhor, para que você também seja renovado, então receber o chamado de Deus para a sua vida, e assim poder cumprir a vontade de Deus para cada um de vocês. Ah, papai amado, nós oramos e entregamos a Ti, Senhor Jesus, essa mensagem. Papai amado, que essa mensagem entra no mais profundo dos corações. Papai amado, que nós possamos, Senhor Jesus, receber o fogo que limpa, o fogo que cura, o fogo que liberta, Senhor Jesus, de todo mal, de todo pecado. Nós queremos ter uma vida transformada, nós queremos reconhecer o chamado, que a Tua igreja possa reconhecer o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Papai amado, nós oramos, Senhor Jesus, que o Senhor coloque pessoas, vidas, que amam o Senhor sobre todas as coisas em nosso meio. Que a Tua igreja receba, Senhor Jesus, levitas, obreiros de excelência, transformados pelo fogo do Senhor. Papai amado, nós cremos que após tudo isso passar, a Tua igreja não vai ser mais a mesma, mas será uma igreja nova, uma igreja amada, curada, restaurada pelas Tuas mãos, pelo Teu poder, pela Tua glória sendo manifestada sobre nós. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui conosco hoje. Muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, a palavra que irá nos curar, irá transformar as nossas vidas.